eu sou o Lucas Moraes de Carvalho e sejam muito bem-vindos à apresentação do nosso projeto. Eu, junto com o Matheus Pinheiro da Costa e o Pedro Gilo Neto, vamos apresentar sobre o artigo que está mostrado em tela, um projeto para a matéria de neuroetologia. Falando um pouco sobre o artigo que nós escolhemos, ele investiga como as formigas do gênero Lasius niger aprendem rotas complexas e também fala sobre a importância dos feromônios nesse processo. Esses achados eles podem ser relacionados aos conceitos de neuroetologia, nos ajudando a entender melhor os mecanismos neurobiológicos envolvidos. Os experimentos realizados nesse estudo tinham como interesse entender como as formigas utilizam feromônios para navegar em rotas complexas, gerando evidências de como esses sinais químicos afetam o aprendizado e a eficiência no forrageamento, que é o comportamento de busca por alimentos. Bom, pessoal, seguindo então para a metodologia e resultados, os pesquisadores eles queriam entender como as formigas navegam em rotas complexas e qual o papel do feromônio nesse processo. Para isso, na metodologia, criaram um labirinto artificial com duas bifurcações, formando quatro possíveis rotas. Então, esquerda-esquerda, direita-direita ou esquerda-direita, direita-esquerda. E apenas uma dessas rotas, então, levava a uma fonte de alimento. E aí as formigas precisavam descobrir qual que era. Eles também testaram em condições diferentes, ou seja, testaram o papel do feromônio, removendo esses sinais com um solvente químico que apagava os rastros deixados pelas formigas, e assim compararam o desempenho das formigas em trilhas com ou sem feromônios, medindo o tempo que levava entre elas e a quantidade de erros cometidos em cada rota. Aqui na direita a gente consegue observar como funcionava esse labirinto para as formigas navegarem. Com isso, nos resultados, os pesquisadores observaram que as formigas elas aprendiam rotas repetitivas, ou seja, esquerda a esquerda, direita a direita, de uma maneira bem mais rápida e com muito menos erro do que as rotas alternadas, então esquerda a direita ou direita a esquerda. Porque as decisões diferentes, então, em cada bifurcação, dificultavam o aprendizado das formigas. E aí, em relação aos feromônios, quando eles foram removidos, as formigas ficaram mais lentas e passaram a cometer muito mais erros. Enquanto quando o feromônio estava presente, até as rotas mais complicadas, então que tinham esquerda-direita ou direita-esquerda, se tornaram 30% mais eficientes, mostrando como esses sinais químicos ajudam na navegação das formigas. Então esses resultados mostram a importância do feromônio como um guia químico essencial, ajudando as formigas a memorizar. Falando a respeito da base neurobiológica, os feromônios têm um papel crucial na navegação e no aprendizado das formigas. Isso porque eles modulam o comportamento coletivo delas. Eles são detectados pelos receptores olfativos e são processados no sistema nervoso central. E lá, eles modulam a plasticidade sináptica e ajudam na formação de memórias espaciais. Isso possibilita com que elas façam a criação de mapas químicos do ambiente, que se assemelham aos mapas mentais gerados pelos morcegos através da ecolocalização. Então, assim como os morcegos utilizam sons de alta frequência para mapear os obstáculos e os caminhos, as formigas fazem o uso de estímulos sensoriais químicos que ajudam a guiar através de suas rotas. Agora, referente às discussões e conclusões, o comportamento de deposição de feromônios é um excelente exemplo de feedback adaptativo. Trilhas que têm maiores recompensas, ou seja, fontes de alimento melhores, acabam recebendo uma maior deposição de feromônios, que são fortalecidas através do feedback positivo. Mas, ao mesmo tempo, quando há muito e um nível muito alto de nível de feromônios em uma trilha, eles podem acabar desencadeando feedback negativo, o que inibe novas deposições desse químico. E essa regulação impede a superexploração de uma fonte única de alimento e acaba promovendo um equilíbrio entre a exploração e a sua eficiência. No estudo escolhido, foi demonstrado que as formigas são capazes de ajustar suas estratégias na navegação em trilhas complexas, fazendo uso do aprendizado e da memória, conforme descrito na metodologia anteriormente. Isso evidencia que o uso dos feromônios otimiza o comportamento exploratório do forrageamento das formigas, não só individualmente, mas também para a colônia como um todo.